Fala, galera. Fala, pessoal. Eu sou o professor Alexandre Demery. Vamos estar dando início aí à nossa terceira videoaula aí sobre funções inorgânicas. Tudo bem? Vamos lá, né? Vamos falar de ciência? Pronto, galera. Então, aqui é o seguinte, ó. Dando prosseguimento, tá? Nós vamos agora iniciar o estudo sobre os ácidos, tá? Características, propriedades e nomenclatura, galera. Então, tá? E antes de qualquer coisa, nós vamos falar sobre esse nosso pesquisador, tá? Que é o Arrhenius, tá? O Svante Arrhenius foi um grande pesquisador, certo? Sobre pilhas e baterias, tá? E aí houve a necessidade de, ao desenvolver os seus estudos, ele aprofundar aí no sentido da conceituação do que era um ácido, né? Verdadeiramente, né? O que é um ácido? É só aquela substânciazinha que tem sabor azedo, que causa queimadura, né? Tá? Então, ele formulou aí, tá certo? A sua teoria, a qual ele afirmava o seguinte, ó, certo? Segundo Arrhenius, toda substância em solução aquosa sofre ionização, produzindo cátio, certo? Como cátio, apenas o H+, certo? E aí, essa substância que estiver nessa condição é considerada um ácido. Vamos entender, tá? Toda substância ácida, ela é formada por moléculas e aprendemos o quê? Que moléculas não têm excesso de carga, ela está em equilíbrio, né? Os átomos envolvidos ali naquele conjunto, formando a molécula, estão ali por meio da ligação covalente. E ligação covalente é o quê? É compartilhamento de pares eletrônicos. Então, isso significa dizer que o contexto todo ali, todos eles envolvidos, não tem excesso de carga. Porém, quando você joga esse soluto, né, que vamos chamar de soluto, porque ele vai estar em sempre menor quantidade no solvente. Então, quando eu jogo esse soluto no solvente, e em questão vamos trabalhar com a água, certo? Então, essa água, ela vai fazer o quê? Ela faz o ataque na molécula e quebra essas ligações. E aí, essa quebra, na forma com que se quebra, liberando sempre o hidrogênio protonado, tá, galera? Aqui, ó, que esse mais aqui é justamente a carga do próton que existe no núcleo do átomo de hidrogênio. Lembre-se que o hidrogênio ele vai perder o elétron, que vai ficar com o outro átomo que está se associando a ele, e ele sai apenas com o seu próton, e aí nós dizemos que eu tenho aí o íon H+, ou simplesmente hidrogênio protonado. Tá legal, galera? Então, ionização é isso. Ionizar é você ter uma molécula que não tem excesso de carga, sofrer ação do solvente e, ao quebrar essa ligação, surge a carga positiva e a carga negativa. Onde sempre, sempre, sempre a carga positiva será o hidrogênio protonado. Então, vamos lá. Teoria ácida segundo Arrhenius. Arrhenius afirma que todo ácido é aquele que em meio aquoso libera H+. Tá legal? Toda substância que, ao ser colocada em meio aquoso, liberar hidrogênio protonado, aí é um ácido. Tá legal? Então, o ácido ser forte, ou ser fraco, ou ser um ácido moderado, intermediário, ele vai depender dessas quantidades de hidrogênio protonado que ele libera para o meio aquoso. Se de 100 moléculas, 90 ioniza, liberando 90% de hidrogênio protonado, eu digo que a força desse ácido é uma força de 90%. Tá legal? Se metade, 50%, 50 moléculas de 100 ioniza, eu digo que esse ácido é um ácido moderado. Abaixo de 50 moléculas ionizadas, né? 49 moléculas ionizadas, eu digo que esse ácido é fraco. Chegando a muito próximo do forte, mas é muito próximo do intermediário, mas ele é fraco, considerado fraco. Tá legal? 2% disso é muito, muito fraco. Tranquilo?
Mas vamos, por enquanto, nos fixar aqui a definição de arrênios, porque tem outras definições de ácidos que não envolvem o hidrogênio protonado e nem o meio aquoso. Então, vamos deixar claro que a teoria de arrênios, ela só serve para o meio aquoso. Em meio aquoso, substâncias que liberam hidrogênio protonado é um ácido. Morreu. Tranquilo? Beleza. Agora, como é que eu vou escrever essas reações de ionização? Tá aqui, ó. O nosso soluto é o ácido clorídrico e o solvente é a água, tá aqui, ó. Eu posso colocar do lado dos reagentes? Posso. HCl mais H2O. Também. Mas aqui é uma outra escrita também. Quero que vocês entendam isso aí. Quando eu coloco o solvente aqui, eu estou dizendo que esse soluto ele está dentro desse solvente. Tá legal? Como o solvente ele não vai sofrer nenhuma ação, então a gente coloca ele aqui em cima da setinha. Tá? Tranquilo até aí? Muito bem. Quando o soluto HCl vai sofrer ionização, olha aí, ó, o hidrogênio protonado e o seu ânion conjugado. A gente diz que é o ânion conjugado. O que é o ânion conjugado? É aquele que é liberado em conjunto, tá bom? Tranquilo? O hidrogênio saiu protonado e, consequentemente, conjugado veio o seu ânion. Veja que, em momento algum, nós representamos a água aqui. Então, a gente geralmente coloca aí entre parênteses, aqui no lado inferior direito, AQ. AQ, que significa que esses eletrólitos estão em meio aquoso, né? Lembra o que é eletrólito? Tá? Eletrólitos são espécies iônicas que estão sobrenadando lá na solução. Estão na solução. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Vamos aqui agora para outro ácido. Ó, ácido sulfúrico, né? H2, isso aqui já é conhecido, né? Já é bem conhecido. Então, o ácido sulfúrico, também meio aquoso, ele vai agora liberar, vai protonar o quê? Vai protonar 2 hidrogênio. Tá legal? Olha quem ficou. O SO4, 2 menos. Isso aqui é o íon sulfato. Tá? Então, vamos aprendendo aí, ó. SO4, 2 menos é o íon sulfato. O Cl- é o íon cloreto. Tá legal? Aqui, ó, 2 hidrogênio protonado. E aí é uma questão de lógica matemática, tá? Como a molécula, o total de carga é zero, e aqui, ó, ficou 2 elétrons a esse conjunto todo aqui, ó. De onde foi que veio esses 2 elétrons? Aqui do hidrogênio, um de um e o outro de outro. Eles perderam esses 2 elétrons, ficaram esses 2 elétrons aqui e, consequentemente, esse hidrogênio saiu protonado. Os 2 hidrogênios saíram protonados. Beleza? Pronto. Então, quem são os eletrólitos aí? Os 2 hidrogênios protonados e o íon, tá? O íon sulfato. Galera, agora vamos aqui relembrar o primeiro ano. Ó. Isso aqui é um íon ânion, isso aqui é um íon ânion. Isso aqui é um íon cátio, isso aqui é um íon cátio. Como esse íon cátio e esse íon cátio é formado por um único átomo, e esse aqui também é formado por um único átomo, eu digo que esses íons são íons simples. Ok? Relembrando. Ok? Íon cátio, hidrogênio protonado, simples. Íon ânion, cloreto, simples. Agora, esse íon aqui, íon ânion, ele não é simples, ele é formado por esse conjunto. São 5 átomos aqui, ó, um enxofre e 4 oxigênio. Esse conjunto todo, ele ficou com a carga ou NOx, lembra disso? O NOx 2 menos. Então, eu digo que esse íon ânion sulfato, ele é um íon ânion complexo com NOx 2 menos. O cloreto é um íon ânion simples com NOx menos 1. O hidrogênio protonado é um íon ânion simples com NOx 1 mais. Que é NOx? Número de oxidação. Beleza? Relembrando o primeiro ano? Show de bola. Vamos para frente. Aqui, o ácido fosfórico. Esse ácido fosfórico é interessante que ele está presente nos refrigerantes de laranja, galera. Só que ele é um ácido que ele ataca o esmalte dos dentes. Então, quem toma muito refrigerante de laranja
tem o esmalte dos dentes ali reduzido, e aí vai ter o quê? É um indivíduo que tem muita cáries, certo? Porque ele danifica o esmalte dos dentes. Evita esse refrigerante. Tome um suco, prefira um suco natural a um refrigerante, beleza? Mas ele também aí, nesse caso, ele é o soluto e meio aquoso. Ó, quantos hidrogênios? 3. Então, se ionizar os 3 hidrogênios, nós teremos 3 hidrogênios protonados em meio aquoso. Tá legal? E o íon complexo, PO4, 3-. Esse aqui é o chamado fosfato. Cloreto, sulfato e fosfato. Nessa ionização, eu tenho quantas espécies iônicas? 2. Tá? 2 tipos. 2 tipos. Aqui eu tenho quantos tipos? 2 tipos também. Aqui eu tenho 2 tipos também. Agora, a quantidade de carga, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4 cargas iônicas. Ou seja, no meio aquoso eu tenho aqui 4 eletrólitos, aqui eu tenho representado, né? Mas nós sabemos que lá na realidade nós temos milhões e milhões, né? Tá? De eletrólitos nesse sentido. Aqui na equação representado, eu tenho 3 eletrólitos e aqui eu tenho 2 eletrólitos. Agora, tipos de eletrólito, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Agora, a quantidade é que é diferente. Tranquilo? Na equação química, no meio reacional, aí é outra história. Nós temos, na realidade, milhares e milhares. Só que a gente não vai representar os milhares aqui, né? A gente vai representar só os tipos e a equação balanceada. Tá? Veja que está balanceada a equação, tá bom? Beleza? Show de bola? Podemos passar? Podemos. Então vamos lá. Aqui, ó. Ixi, mano, e agora? Complicou? Não. Aqui é outro ácido, à base de quê? À base de fósforo. É o ácido pirofosfórico, tá? Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nem todos os ácidos vão ionizar todos os hidrogênios. Isso aí vai depender da reação, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu posso ter o ácido sulfúrico, a reação parcial. A reação parcial é que ele vai ionizar primeiro um hidrogênio, depois ele ioniza o outro. Aqui já é a reação final, em que já tem os 2 ionizados. Tá legal? Mas, em uma questão de vestibular, ele pode dar a equação parcial. Por exemplo, se fosse a parcial da primeira ionização, ia ser H2SO4, setinha água, hidrogênio protonado, mais HSO4 menos 1, ou 1 menos, porque era a equação da primeira ionização, certo? Aí na segunda ionização, aí que essa aqui é da segunda ionização, sai aqui o hidrogênio, ficando SO4 2 menos. Mesma coisa aqui, primeira ionização, aí se fosse a primeira ionização, ia ficar H+, mais H2PO4 menos 1. Na segunda ionização, aqui ia ficar 2H+, mais HPO4 menos 2. E aqui é a equação da terceira ionização. Tranquilo? Aí como é que fica aqui no caso aqui da equação da quarta ionização do ácido pirofosfórico? Ó, 4 hidrogênio totalmente ionizado, P2O7, 4 menos. Então isso aqui também é um íon complexo, com NOx 4 menos, né? Então, isso aqui é o ioânio pirofosfórico. Aliás, pirofosfato, tá? O ácido aqui é pirofosfórico, tá? Então, eu tenho o pirofosfato, eu tenho o fosfato, o sulfato e o cloreto. Então, vamos começar a ter que memorizar isso aí, galera, porque a gente vai trabalhar muito esse ano com esses íons simples e íons complexos, tá? Ioânios. Tranquilo? Beleza? Então vamos aqui. Ó. Hoje sabemos que o íon H+, liga-se à molécula da água formando o íon H3O+, chamado de hidrônio ou hidroxônio. Nós vimos lá na segunda aula essa representação e eu tenho que mostrar ela porque às vezes, certo? Em determinados vestibulares, trabalha-se essa representação. Tá legal? Mas isso é tema da nossa próxima aula.
Vejam com atenção que, em seguida, né, vocês terão atividades sobre esses componentes para praticar essas reações de ionização, tá legal? Ácida. Tranquilo? Beleza? Um beijo, um forte abraço. Fiquem na paz do Criador. Fui!